Boa noite, gente. Vamos continuar aí então com a patrística, e na patrística a gente vai agora continuar com Santo Agostinho. E vocês viram o tanto que é bacana, né? Entender isso. E agora, dando uma continuidade, o Gilberto Coutrinho ele põe assim, ó: precedência da fé. Vai falar aqui Santo Agostinho, ele também acabou discutindo a diferença entre fé cristã e a razão. Eu acho que eu cheguei a citar isso, mas vou pegar isso novamente para a gente discorrer o restante. Olha tanto que é fácil de entender, principalmente nós enquanto cristãos, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. É claro, isso aí eu já perguntei para vocês várias vezes. Tem coisa que não tem como a razão explicar algumas coisas, principalmente para nós hoje que são reveladas através da Bíblia, nós não conseguimos explicar pela razão. Aí tem um texto que fala assim, ó, dele: creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Fica aí a dica para vocês pensarem. Na live nós vamos tentar ver quem é que conseguiu compreender isso aí. Aí tem Santo Agostinho, aí tem de onde tirou, do Magistro, na página 319. Baseando no profeta Isaías, que dizia ser necessário crer para compreender, pois a fé elimina os caminhos da razão e a compreensão nos confirma a crença. Isso significa que, para Agostinho, a fé revela verdades aos seres humanos de forma direta e intuitiva. Vem depois a razão, esclarecendo aquilo que a fé já antecipou. Há, portanto, para ele uma precedência da fé sobre a razão. Então, a fé, ele vai falar que explica. Depois, com a razão, eu vou tentar, então, compreender isso aqui. Mas, para ele, a fé é que vai primeiro. Então, ela precede a esse entendimento racional. Eu acho muito bacana. Santo Agostinho, depois que ele se converte ao catolicismo, ele deixou muito ensinamento interessante. E um deles é esse. Para a maioria de nós não fica difícil, porque nós cremos muito na Bíblia. Então, se crer na Bíblia, é fácil de compreender isso. Pode ser difícil compreender outros filósofos, né? Mas para ele aí está bem tranquilo. E aí, prestem atenção agora nessa fala dele. Olha aqui. É uma influência chamada do período helenístico. Período helenístico é aquele que vocês já viram que tem mistura, que agrega algumas culturas, que é aquilo que vocês já estudaram história. Então, isso aí é claro, estou falando a grosso modo para você entender. Influência helenística. Vamos ver o que o autor está falando. O pensamento de Santo Agostinho reflete em grande medida os principais passos de sua trajetória intelectual anterior à conversão ao catolicismo. Então, de novo, o pensamento de Santo Agostinho reflete em grande medida os principais passos de sua trajetória intelectual anterior à conversão ao catolicismo, quando sofreu a influência do helenismo. E agora, então, vamos ver alguns elementos. Vocês viram que na primeira aula, quando eu comecei a falar para ele, antes dele ter aquela crise, ele teve contato, então, com Cícero, depois com o maniqueísmo, depois, então, com o neoplatonismo. Então, é isso aí que nós vamos ver.
Então vamos ver aqui, ó. Do maniqueísmo, o filósofo herdou uma concepção dualista, que eu já citei para vocês isso na aula passada. No âmbito moral, simbolizava pela luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a alma e o corpo. Nesse sentido, dizia que o ser humano tem uma inclinação natural para o mal, para os vícios, para o pecado. Insistia em que nascemos já pecadores, por causa do pecado original, e somente um esforço consciente pode nos fazer superar essa deficiência natural. Considerando o mal como afastamento de Deus, defendia a necessidade de uma intensa educação religiosa com a finalidade de reduzir essa distância. Também é interessante. Essa coisa do maniqueísmo acaba que eu sei que cada um de nós parece que tem algo dessa maneira, né? Tem aquele mal, tem aquele bem que sempre fica naquela guerra, tem muitos desenhos, muita coisa que sempre fala dessa luta que existe, né? Do ceticismo. Ficou a permanente desconfiança nos dados dos sentidos, isto é, no conhecimento sensorial, que nos apresenta uma multidão de seres mutáveis, flutuantes e transitórios. Ou seja, é bem... A linha balança muito, né? Não tem, parece que, muito equilíbrio, porque acreditar nos sentidos pode levar a um monte de coisa. Isso aí que ele estava dizendo. Agora, do platonismo, Agostinho assimilou a concepção de que a verdade, como conhecimento eterno, deveria ser buscada intelectualmente no mundo. De novo, assimilou a concepção de que a verdade, como conhecemos, como conhecimento eterno, deveria ser buscada intelectualmente no mundo das ideias. Por isso que ele fala de Platão, né? Por isso defendeu a via do autoconhecimento, o caminho da interioridade, como instrumento legítimo para a busca da verdade. Assim, somente o intuito da nossa alma iluminada por Deus poderia atingir a verdade das coisas. Da mesma forma que os olhos do corpo necessitam da luz, o sol para enxergar os objetos do mundo sensível, os olhos da alma necessitam da luz divina para visualizar as verdades eternas da sabedoria. É muito rico, né? Conhecer essas verdades de Santo Agostinho, a maneira com que ele acaba entendendo, a partir do momento que ele acaba, então, se convertendo ao cristianismo. E nós vimos aí essa liberdade de pecado, a superioridade da alma, boas obras ou graça divina. Eu falei para vocês que a gente ia comentar muito sobre essa questão do pecado, né? No caso, o pecador aí que ele fala. E prestem atenção nisso aqui, que também é muito legal. Segundo o filósofo, o ser humano que trilha a via do pecado só consegue retomar os caminhos de Deus e da salvação mediante a combinação do seu esforço pessoal, de vontade e de concessão imprescindível de graça divina. Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça, no entanto, seria concedida apenas
aos predestinados à salvação. Então, isso aqui, aí já tem uma briga, né? Já tem aí um monte de gente que já discorda de Santo Agostinho no quesito predestinação. E é uma coisa que vocês têm que saber, porque normalmente nas questões de vestibular, a partir do ano que vem, do ensino médio, quando vocês estiverem mesmo, prove, quando vocês estiverem já estudando para o vestibular, esse tipo de coisa sempre cai. E continuando aqui, ó, a questão da graça, tal como colocada pelo filósofo, marcou profundamente o pensamento medieval cristão. E a doutrina da predestinação à salvação foi posteriormente adotada por alguns ramos da teologia protestante. Nessa mesma época de Agostinho, outro teólogo, Pelágio, afirmava que a boa vontade e as boas obras humanas seriam suficientes para a salvação individual. Seus ensinamentos constituíram a doutrina do pelagianismo, contra a qual se colocou Agostinho, no Concílio de Cartago, que houve aí em 417. O Papa Zósimo condenou o pelagianismo como heresia e adotou a concepção agostiniana de necessidade de graça divina, doada livremente por Deus aos seus eleitos. A condenação do pelagianismo explica-se pelo fato de que conservava a noção grega de autonomia da vida moral humana, isto é, noção de que o indivíduo pode salvar a si só, sendo bom e fazendo boas obras, sem a necessidade de ajuda divina. Essa noção chocava-se com a ideia de submissão total do ser humano ao Deus cristão. É claro que aí a Igreja Católica não vai aceitar, e qualquer pessoa que seguisse essa doutrina era condenada herege e iria pagar completamente por tudo isso. Uma consequência disso é a forma como se passa a enfatizar a interioridade. Enquanto a filosofia grega, o indivíduo se identificava com o cidadão, isto é, o ser humano social, político, a filosofia cristã agostiniana enfatiza no indivíduo a vinculação pessoal com Deus, a responsabilidade de cada indivíduo pelos próprios atos e exalta a salvação individual. Então nós temos aí muita coisa interessante dentro de Agostinho. Claro que essa parte aqui, quando fala dessa predestinação e dessa nova ideologia que vem a partir das palavras de Agostinho, que eles são considerados hereges, isso traz muitas controvérsias. Então, se um é predestinado, então a salvação não pode ser para todos, só para aqueles que realmente já são predestinados a serem salvos. Amanhã na live a gente conversa, mas fica aí para a gente ficar bem atento a essa riqueza de informação que tem de um cara aí, ó, que é bem antigo, mas bem atual, um monte de coisa dele. É século IV e século V. Né? Um abraço e até amanhã.